Tudo bem, amigo cafeicultor? Discutimos muito sobre adubação, quanto de adubo, que tipo de adubo aplicar, falamos muito em análise de solo, interação entre nutrientes no solo, mas e a planta? O que está subindo do solo para a planta? Como está o equilíbrio desses nutrientes? O Brasil possui uma diversidade muito grande de solos. Às vezes, na nossa própria propriedade, temos diversas manchas de solo, não é verdade? E às vezes trabalhamos o fornecimento de nutrientes partindo do pressuposto que é um solo só, que temos um tipo de planta só. Ao adubar, temos interações diferentes do adubo com os diferentes tipos de solo. E hoje temos várias cultivares de café, cada uma com uma demanda e eficiência nutricional. E acompanhar tudo isso é possível através de uma análise, a foliar. E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. A análise foliar é um tipo de análise que poucos produtores têm o costume de fazer. Infelizmente, boa parte deles tem uma resistência de estar inserindo esse tipo de análise, ou até dos próprios consultores que não têm confiança, às vezes, no laboratório, não têm o costume de receitar esse tipo de análise. E ela é de grande importância, principalmente nesse período que estamos passando agora, que é o final da gradação. Nós temos dois grandes períodos que são de grande importância a gente ter esses resultados, que é no início da entrada das águas, no início do crescimento das plantas, ali no período de outubro, novembro, e agora em finalzinho de janeiro, no período da granação. E por que ela é tão importante na tomada de decisão de uma propriedade? Porque são os resultados dela que vão definir e nos auxiliar na tomada de decisão da terceira e última adubação, da adubação de solo e também da adubação foliar. É através dos resultados dela que a gente às vezes vai ter que aumentar ou diminuir determinado nutriente, que a gente vai fazer alguns acertos visando suprir alguma necessidade ou também trazer um equilíbrio que possivelmente não esteja acontecendo na planta. Amigo cafeicultor, é importante lembrar que o dia de coleta das folhas ele deve ser muito bem planejado. E também é importante você anotar alguns fatores do dia dessa coleta para auxiliar depois na tomada de decisão e interpretação desses resultados. É importante a gente saber que no dia da coleta a gente tem que ter pelo menos uns 30 dias da última adubação, tem que ter mais ou menos de 20 a 30 dias da última pulverização, para que a gente não tenha interferência desses nutrientes no resultado. E é importante também não serem dias de chuva excessiva ou próximo de dias que choveram muito, porque a chuva pode lavar também o potássio que está nessas folhas. Então a gente vai ver aqui a forma correta de coletar. Logo em seguida é muito importante a gente já planejar esse transporte para que a folha chegue rápido ao laboratório. E qual a diferença dessa folha chegar lá no mesmo dia verde ou chegar seca? É lógico que ela chegando verde, ela vai ser seca no laboratório, numa estufa de confiança, e a gente vai ter um resultado confiável. Às vezes secando ela para depois enviar, vai depender muito de onde, você vai ter que secar ela à sombra ou da forma que o laboratório orientar. E isso não deve ser um impedimento para você fazer essa análise foliar. Afinal, é muito importante você saber o que você está colocando no solo e o que realmente está chegando na planta. E essa análise foliar é justamente ela que vai nos dar um dado muito importante, que é o do nitrogênio. Nutriente esse que é muito discutido e debatido entre pesquisadores e consultores sobre a quantidade fornecida no solo. E aí, com a análise foliar, a gente vai ter esse resultado do que realmente a planta está tendo e absorvendo, se está tendo excesso, se está tendo deficiência. Então chega de conversa e vamos para a coleta. Na hora de coletar, é importante a gente separar na propriedade aqueles talhões igual a gente faz na análise de solo. Separar, às vezes, por idade de lavoura, por variedade diferente. Às vezes, um talhão que a lavoura tem uma produção diferente da outra, tem uma mancha de solo diferente. Então, isso é muito importante. E a gente anotar todas essas descrições ali na sacolinha de análise. E para condicionar as folhas coletadas, a gente precisa de uma sacola de papel. Eu até trouxe uma aqui para demonstrar. Essas sacolas os próprios laboratórios fornecem para a gente, ou então pode ser uma sacola de pão, mas ela tem que ser uma sacola de papel.
e a gente tem que perfurar ela. Eu perfurei aqui com o meu próprio canivete, para que ela possa respirar e não molhar aqui dentro, não mofar ou dar início a algum processo de apodrecimento. E a partir daí, nós vamos para o campo para coletar. E aqui a gente pode coletar dos dois lados da planta, do lado de baixo e do lado de cima dela. E é importante a gente dividir essa planta em 3 partes: terço de baixo, terço médio e terço superior. E é justamente nesse terço mediano onde a gente vai fazer a coleta. Então a gente vai selecionar um ramo e é importante a gente selecionar uma folha sadia, porque se eu pego uma folha doente, ela já está num processo que a planta já vai eliminar essa folha e às vezes ela vai dar certamente um nutriente mais baixo e às vezes vai atrapalhar na nossa tomada de decisão. Então é importante a gente selecionar um ramo sadio e a partir daí nós vamos pegar o terceiro ou quarto par de folhas. Então essa aqui é uma folha nova ainda, a gente não conta. Vamos pegar aqui, ó, primeiro, segundo par, terceiro par de folhas. Nós vamos destacar, coletar e acondicionar nas nossas sacolas. E isso é importante a gente fazer do lado de baixo e do lado de cima da planta. Então aqui eu coletei do lado de baixo dessa planta, eu vou para o lado de cima da outra e coleto. Eu vou caminhar, vou na outra planta e o mesmo processo. Eu vou no ramo sadio, vou selecionar aqui primeiro, segundo, terceiro. Vamos pegar o quarto par de folhas aqui. Vou destacar. Importante a gente ver aqui que são folhas sadias. Vou acondicionar o meu papel, o meu saco de papel. E isso é importante a gente caminhar em zigue-zague por todo o talhão, igual a gente faz na análise de solo, porque é importante a gente ter uma representatividade de toda a área da lavoura. E a gente tem que coletar aproximadamente umas 100 folhas, que é o ideal. Ou seja, a gente pegando 2 folhas do lado de baixo, do lado de cima, umas 25 plantas, a gente vai ter uma boa representatividade. Nós vamos fechar nossa sacola, lacrar ela com uma fita e enviar o mais rápido possível para um laboratório. Bom, enfim, chegou a nossa análise foliar. E aí, pessoal, vocês vão ver o tanto que é importante que isso auxilie nas nossas tomadas de decisões. Porque a gente vai observar aqui a questão do talhão 1, que é aquele onde a gente coletou as folhas. Primeiramente, vamos para a questão do nitrogênio. Eu fiz aqui, para ficar bem didático para a gente observar, uma análise desses nutrientes e a gente pode observar que o nitrogênio já está em um teor elevado. E aquele talhão, ele está a 1.200 metros de altitude. E nessa situação a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de nitrogênio, principalmente por causa da foma. Ou seja, nesse talhão, a próxima adubação eu vou dar uma segurada de mão no nitrogênio, porque pela análise foliar eu estou vendo que ele está sendo até um pouco elevado. A mesma coisa para o fósforo. Ele está com teores elevados, a gente sempre fica com aquela dúvida o que fica retido no solo, o que não fica, e ele já está num teor considerável. Então eu posso dar uma segurada na mão também no fósforo. E olha que interessante, eu trouxe aqui a análise de solo daquele talhão e olha o potássio. O teor de potássio no solo está elevado. E por esse teor eu não precisaria nem de colocar o potássio no solo. E quando eu passo para a minha análise foliar, ele já não está me apresentando tão elevado assim. E voltando aqui para aquele gráficozinho de interpretação, ele está mediano. Ou seja, como a carga pendente dela está uma carga considerável, a gente vai ter que dar uma acrescentada um pouquinho maior no potássio nessa última adubação, para não correr risco de às vezes um chochamento de fruto ou da planta sofrer, né, alguma carênciazinha esporádica ou momentânea do potássio. E para finalizar, a gente observa aqui os micronutrientes que a gente vai precisar fazer um ajuste na pulverização também. Ou seja, se eu não tivesse feito essa análise foliar, os meus tratos continuariam os mesmos. Com ela em mãos, eu vou conseguir ajustar a minha adubação de solo, vou conseguir ajustar a minha pulverização e com isso eu vou ser mais assertivo na nutrição, vou ter plantas melhores, mais vigorosas, consequentemente mais produtivas. Produtor, então você viu o quanto que é importante a análise foliar. E nós, do No Pé do Café, estamos aqui justamente para isso, para te mostrar o que dá resultado
e para você ver o quanto que é importante você inserir a análise foliar nos costumes aí de sua propriedade. Comente aqui pra gente se você já faz análise foliar ou se ainda não fez ou tem vontade de fazer. Deixa aqui nos comentários e aproveita que ainda dá tempo de você deixar o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado por nos acompanhar, um forte abraço e até o próximo no Pé do Café.